Um grande triunfo do Bahia, 1-0, né? O Bahia que estava nesse corredor polonês aí, conseguiu vencer o Palmeiras no outro final de semana, perdeu do Botafogo, é verdade, mas venceu o Flamengo, mesmo com 14 desfalques. Rogério Ceni, que jamais havia sequer empatado com o Flamengo, ele consegue vencer e o Bahia, Cássio Cardoso, quebra um tabu aí desde 2019, né, que não vencia o Flamengo para lavar a alma, né? Porque se alguém dissesse antes do jogo, ó, o Bahia vai ganhar hoje de 1-0 com 14 desfalques, defesa toda reserva, não vai nem tomar gol do Flamengo. Assim, pouca gente ia acreditar, né? Tinha que ser um cara muito confiante para achar que isso seria possível, mas o Bahia foi lá e fez. Quando menos se esperava foi quando o triunfo contra o Flamengo chegou, Cássio. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite para todo mundo que tá aí. O Lucas, um abraço. Um abraço para meu querido amigo Vitor Vilar, que hoje deve estar emputecido com razão, com um sentimento de injustiça. A expulsão do Lucas Alto foi uma vergonha. E deixo aqui minha solidariedade. Agora, aqui na Fonte Nova, a expulsão foi correta, tá? As expulsões, né? As expulsões. É porque a do Alisson ele já entrou programado para fazer besteira. Ele estava aqui podendo acompanhar no banco de reservas a inquietude do rapaz. Ele que é um bom jogador, mas um tanto quanto cabeça quente, né? Mas antes, Fábio, da gente chegar nesses momentos, no momento da expulsão do Danilo, do próprio Wallace, vale destacar isso que você colocou. É importante, a título até de valorização mesmo do resultado, a gente fomentar, né, as memórias sobre o contexto que o Bahia enfrentou para esse jogo contra o Flamengo. Porque o sentimento pós-jogo contra o Botafogo, e fizemos esse jogo junto, era um sentimento isolador. A impressão era que se o Bahia conseguisse não ser goleado para conseguir respirar na data FIFA, já seria algo louvável, já seria uma contenção de danos. E é lógico que vem, nesse momento, o torcedor empolgado com o resultado, dizer que sempre acreditou. O torcedor sempre acredita, torcer é isso, é da essência. Dizer que sempre acreditou, que sabia que ia ser 1-0. Tudo bem, é do jogo. Mas não é racional. Não seria racional, antes da bola rolar, você cravar que vai dar 1-0. Você não tinha os ingredientes postos. Você não tinha... É como se você dissesse assim, eu vou fazer uma macarronada com ingredientes de feijoada. É difícil imaginar. O que permitir esse torcedor dizer, rapaz, eu acreditei o tempo todo, foi o fato de que a gente está lidando com futebol. E o futebol, ele tem variáveis inúmeras que aparecem nos momentos mais inesperados. E essas variáveis, elas não respeitam quem é melhor, quem é pior, elas não respeitam favoritismo, elas não respeitam onde cada um está jogando. Elas simplesmente acontecem e transformam todo um cenário. O Bahia não tinha 13 desfalques, passou a 12 por conta da presença do David Duarte. Canu foi para o banco, mas não ia entrar, seria assim uma emergência. Pegou o Flamengo com um apetite, né? Em tese grande, porque o Palmeiras virou o clássico contra o São Paulo. O Flamengo que não tinha o Saúl, não tinha o Léo Pereira e não tinha o Alexandre. Caramba, isso é pouco. Tanto é pouco para o Flamengo contra qualquer um, como é pouco para o Flamengo contra o Bahia com 13 desfalques para 12. Agora, tem um aspecto, né, que a gente está precisando, talvez, respeitar. Não que esse aspecto tenha sido respeitado em algum momento, mas destacar a capacidade que o Bahia tem de competir em casa, cara. Isso. Não tinha nada que nos levasse a acreditar que o Bahia ia conseguir resistir a esse Flamengo. E é claro que jogar quase 80 minutos com um homem a mais, numa parte até com 2 homens a mais, faz diferença, mas
o Bahia, antes da expulsão, ele já tinha um comportamento louvável. Já tinha um comportamento de time que estava entendendo seus limites e como competir com esses limites. Foi um time que entrou com o Borducci, lateral esquerdo, e o Rezende como quarto zagueiro. Para mim, opções arriscadas, que me trouxeram uma preocupação muito grande sobre as consequências dessas escolhas pelo Rogério Ceni. Mas é difícil dizer, você tinha muito o que fazer. Não tinha. O que é que o Rogério tinha que fazer? Talvez botar o Zé Guilherme na segunda linha, um jogador mais como o Luiz Gustavo na zaga, que não jogou ainda no Bahia, difícil. Ele preferiu o Rezende de zagueiro, ele preferiu o Borducci, que não vinha jogando bem, de lateral esquerdo. E ele colocou o Thiago e não o Michel Araújo. Isso. E aí sim, para mim, um grande acerto do Rogério, porque o Thiago e o Ademir, como titulares, eles davam ao Bahia alternativa para o Bahia, que seria pressionado em sua saída de bola pelo Flamengo. Essa lógica tinha que aparecer antes. Você sabe que vai pegar um adversário que abafa a saída de bola? Jogue atacando as costas da última linha desse time. O Flamengo jogava, velho, com a zaga alta. A zaga do Danilo e Léo Ortiz. E aí foi no lance desse que o Bahia conseguiu fazer uma saída rápida. O lançamento, se não me engano, foi do David Duarte ou foi do Rezende, foi do David Duarte. Eu não sei o que está acontecendo aqui atrás, nunca ouvi esse barulho. Mas estão fazendo uma zoada. Está ouvindo aí bem? Não, tá perfeito. Tem uma... É de fundo só, mas dá para te ouvir bem. Pode seguir. E aí, o lançamento, a bola longa, que virou recurso para o Bahia, e virou recurso mesmo. O Ronaldo batendo na bola, o David Duarte batendo na bola. É isso. Serviu para o Danilo chegar atrasado, acertar o Thiago, expulsão logo no início. A Fonte Nova, 48 mil pessoas na Fonte Nova. Foi o Ronaldo aqui, o Vinícius Gomes, né? Eu não lembrava se tinha sido o Ronaldo ou se tinha sido o David Duarte. Ronaldo que eu vou destacar aqui também, tá? O Danilo acabou atingindo o vermelho direto. O árbitro que foi pressionado, que não é um árbitro confiável, mas hoje cumpriu com o que a regra pega, né? Ele foi pressionado publicamente pelo Flamengo, tá? Antes da bola rolar, com hashtag, com foto, com histórico dele recente. O Flamengo vai dizer que foi informação, mas na informação que o Flamengo colocou qual era a arbitragem do jogo, tinha a hashtag que o Flamengo está encampando, que é deixa a bola rolar. O Flamengo tentando coibir, que ele chama do jogo picotado, que muitos árbitros acabam picotando o jogo mesmo. Mas eu achei um tanto quanto sui generis, né? Você colocar ali todo esse contexto para cima de um árbitro, ainda mais sendo o Flamengo. Bom, o fato é que o árbitro deu de ombros para a pressão, aplicou a regra, botou o Danilo na rua, e aí, mesmo o Bahia sendo um Bahia muito desfalcado, o Bahia na Fonte Nova com um jogador a mais, você já alimentou ali uma esperança. Falei, rapaz, estão me deixando sonhar, porque a dinâmica muda. Sim. Entrou, o Pedro saiu para a entrada do Cleiton, zagueiro, porque o Felipe Luiz foi repor o sistema defensivo. E o Flamengo... Por uma defesa completamente mudada, né? Não ter que se preocupar com o Pedro é um alívio grande, né? Diga aí. Pedro fez falta para o Flamengo contra o Cruzeiro na quinta-feira. Então, já foi um avanço. E a partir daí, Fábio, o Bahia, ele geriu o jogo com a bola no pé. Não criou um desastre, não criou, assim, quando eu falo desastre, é um desastre criativo. A tomar decisão foi muito ruim. Mas o Bahia controlou o jogo. E era isso que eu esperava prioritariamente. Tira o controle do Flamengo, se o Flamengo quisesse assumir, não ia mais conseguir assumir, e assuma o controle você, Bahia. E o Bahia fez isso. Assumiu o controle, teve parcimônia, teve paciência. Mas é curioso que o Bahia está enfrentando um adversário tão qualificado que na bola que o Arrascaeta recebeu com alguma liberdade, ele deixou o São Paulino na cara do gol. E aí você vê como é qualificado esse time do Flamengo. Os caras pareciam até meio blasé assim, em algum momento. Girava a bola, dava um passe, se aproximava.
Mas o Arrascaeta pegou a bola ali, meu irmão, naquele ritmozinho dele e jogou por cima para deixar o Samuel Lino na cara do gol. E o Ronaldo foi imenso. O Samuel Lino não bateu em cima dele, não, bateu por cima dele, forte. E ele esticou o braço para fazer uma defesa importantíssima. Pouco tempo depois, o Thiago, que já tinha sido tão importante para o Bahia na expulsão do Danilo, faz outra das suas, né, de maneira positiva. É como se ele fosse, entre aspas, até certo ponto inconsequente algumas vezes. Ele não liga para quem está ali do outro lado. Ele foi para dentro da zaga do Flamengo com 3 caras, depois do Jean Lucas brigar pela bola. E aí, quando ela sobe para o William José também fez algo que não estava fazendo, né? Que é chutar. Ele recebeu uma na meia-lua que ele tentou preparar. Tinha espaço para chutar de esquerda. Agora não. Agora ele bateu cruzado. O Flamengo ainda reclamou de falta. Eu fiquei na dúvida se poderia ter acontecido uma falta do Jean Lucas ali com o Dela Cruz. Mas lance normal. Gol legal do Bahia. 1-0. A torcida já tinha transformado a atmosfera desde o início do jogo em algo muito favorável para o Bahia. No nível de compreensão dos limites do Bahia, então não tinha aquela impaciência, não tinha aqueles muxoxo, né, de quem está insatisfeito com a derrota de quarta-feira. Já tinha meio que quase que um acordo tácito ali, né, de que quem viesse tinha que apoiar, porque o cenário era muito desafiador. Se você não acredita, não venha. Se você acha que o time está mal, não venha, porque se você der uma vaiazinha, velho, se você não ajudar o time, a tendência é que o time se ferre. Que vai pegar um adversário poderoso. E a torcida hoje foi, assim, exemplar nesse sentido. Lógico que teve contexto, né, ajudando no início, mas teve erro também no início, como o de Everton Ribeiro. Teve erro de Borducci, a torcida apoiando. Então, aliás, o Borducci, inclusive, se posicionou mal no lance logo no início. O Pedro ainda estava em campo, mas depois se organizou ali, na esquerda. E o Bahia consegue terminar o primeiro tempo com esse gol, com essa atmosfera, com essa vantagem numérica, meio caminho andado, um cenário talvez pouco imaginado, um cenário que todo torcedor tricolor assinaria. Você vai para o intervalo dando 1-0 com a mais. Quer, porra? Quem não quer? Mas ainda era o Flamengo. E o Flamengo mostrou que é o Flamengo no intervalo. O Felipe Luiz colocou em campo Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gonçalo Plata. Todos os 3 suplentes do Flamengo poderiam ser titulares do Flamengo e de outros clubes da Série A. Para que o Flamengo pudesse ter alguma vida ofensiva, porque o time não estava conseguindo. E justiça seja feita, mesmo com essas trocas. E para mim, o ponto mais sensível que o Bahia ia sofrer numa condição normal de jogo eram as trocas, porque o Bahia, com tantos desfalques, ia precisar recorrer a jogadores que pouco são utilizados, jogadores muito jovens. O banco do Bahia tinha Sidney, Vitinho, Cauê Furquim, aquele que veio do Corinthians, né? O Corinthians chiou. Cauli, que não vinha sendo aproveitado, entrou, inclusive, nem foi bem. Esse momento seria muito difícil para o Bahia. E o Flamengo já botou logo 3 para tentar subir o tom da conversa, mas não conseguiu. O Bahia ficou com a bola o segundo tempo, o início do segundo tempo, e tinha ali, mesmo sem criar, um controle emocional, tático do jogo. Mas veio um ponto, a alteração do Rogério, que suscitou, assim, a gente precisava criticar. O Rogério, ele botou jogadores que, na minha opinião, tinham que entrar. O Ademir não tinha condição de 90 minutos, foi um risco. Se colocou isso com uma dúvida, inclusive, se o Ademir seria titular. Foi e foi importante. Ele sairia. E o William José já estava cartão amarelo, pesado, sem atacar espaços como era necessário. Não estava fazendo um grande jogo, fez o gol, mas não estava fazendo um grande jogo. Era a substituição óbvia, na minha cabeça, a não ser que o Thiago tivesse sentido alguma questão física. Era deslocar o Thiago para o centro, Michel Araújo na direita, na esquerda, e Kaique no lugar de Ademir na direita. E segue com o time tendo movimentação, tendo intensidade. O Flamengo não fazia pressão aérea. O Flamengo tentava ficar com a bola e construir
de pé em pé, empurrando o Bahia, porque não tinha como ficar nesse vai e volta. Rapaz, o Rogério tirou o William José, ou tirou o Thiago, o Kaique entrou com algum apetite, mas o Kaique não aguenta muito tempo. E o Bahia viveu ali talvez seus momentos mais instáveis no jogo, logo após essas trocas. Porque o Flamengo passou a ter um pouco mais da posse e o Bahia não estava se acertando. Aí o Rogério Ceni chamou o Cauli. Com certeza seria para o lugar do William José. Antes do Cauli entrar, o Kaique faz com o Michel Araújo a jogada que daria a Rogério Ceni, né? Aquele troféu, troca da alegria, troca da felicidade. Porque o Kaique serve o Michel Araújo na cara do gol, o Michel faz o segundo gol. O impedimento foi tão no limite que eu aqui, que sou muito prudente, eu cravei o gol. Não é que eu cravei o gol, não estava impedido. Eu não passou pela minha cabeça que pudesse estar impedimento aquele lance. Mas o VAR traçou, a linha, o gol foi anulado. O Cauli entrou, não entrou bem. O Kaique ainda chegou a deixar ele na cara do gol e deu uma finalização mais fraca. O Rossi defendeu, o Rossi estava construindo muito com os pés, né? O goleiro do Flamengo faz muito isso. E aí o Bahia teve que ir para a parte da gestão de final, gestão de resultado. Contou com a benevolência do Alan Cian, né, que estava ali num processo desgastado com o Felipe Luiz, mesmo assim ganhou uma chance hoje, e se envolveu com o Gilberto desde o seu primeiro lance na lateral e acabou sendo expulso, depois de tentar acertar a cotovelada no Gilberto, foram 2 amarelos. 9 do Flamengo contra 11 do Bahia não foi suficiente para o Bahia acalmar o jogo, até porque o Ayrton Ribeiro cansou. O Acevedo estava esgotado, o time estava cansado e tinha um aspecto emocional. Posso falar tranquilamente que o Bahia estava com as pernas bambas. E pegou o adversário poderoso, tinha tabu em campo, o Bahia tinha derretido contra o Cruzeiro. Né? Se levasse o empate com 2 a mais, ia ser vexame, né? Ia ser uma tragédia. E o Bahia estava ali preocupado. E eu vou lhe dizer, ainda com 1 a menos, o Flamengo finalizou com o Luiz Araújo, com perigo. Com 2 a menos, o Luiz Araújo botou a bola na área e o Léo Ortiz finalizou, cara, no bico da pequena área. Sabe? Então o Bahia estava inseguro. Então trabalhou para que o jogo acabasse. Não trabalhou para ampliar, não trabalhou para exigir mais do Rossi. Trabalhou para acabar aquele 1 a 0. E tudo bem, contanto que fizesse isso com competência. E fez. O Bahia, apesar de ter sofrido talvez mais do que deveria, o Bahia fez o suficiente para merecer segurar o placar. Resultado é imenso. O Bahia passou pelo corredor polonês com 6 pontos de 9. O Bahia mais uma vez mostrou, irmão, a sua conexão com a Fonte Nova, com a torcida, como é diferenciada. E o desafio passa a ser, além, claro, da manutenção disso, é levar um pouco dessa atmosfera para fora de casa. Véio. Parecem 2 times diferentes, parecem 2 times completamente diferentes. Você vê o Bahia se comportando fora de casa a maioria dos jogos, apático, desligado, lento, pouco apetite. Para um Bahia que entrou em campo hoje contra o Flamengo, você não consegue conceber que são os mesmos jogadores. Claro, né, teve mudanças, mas de forma geral, a mesma equipe que conseguiu contra o Palmeiras, que chegou aqui zerado, babando. O Bahia foi, deu 1 a 0 todo desfalcado. Aí pega o Flamengo com mais desfalque ainda. E o Bahia dá 1 a 0 também, cara. O Bahia contra Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Cruzeiro disputou 24 pontos, ganhou 12. 50%. Só não ganhou aqui do Cruzeiro. Sendo que não ganhou aqui do Cruzeiro, jogando o suficiente para ganhar. Eu diria que desses jogos, todos, que o Bahia pode destacar ali contra Flamengo, Palmeiras e o próprio Botafogo, o que o Bahia pareceu ter mais aptidão para vencer foi justamente que perdeu, foi o Cruzeiro. Mas aquela questão da troca do Rogério Ceni comprometeu e o apagão o Cruzeiro aproveitou. Mas o Bahia mostra na Fonte Nova que pode ser um time de primeira parte da tabela. Só que o Campeonato Brasileiro não é só feito de Fonte Nova. No próximo rodada tem Barradão. É uma vitória desesperado pelo que aconteceu hoje. Mas é clássico.
E o Bahia, inclusive, não vai ter nem o William José, nem Gilberto, tá? Tomaram cartão amarelo. Mas vai ter o Sanabria de volta, vai ter o Arias de volta, Gabriel Xavier de volta. Enfim, não deve ter Inimigo nem Juba. Bom, dito isso, a festa foi muito grande. Eu sei que existe aqui uma rivalidade, porque a torcida do Flamengo é a maior torcida do estado, né? Em muitas pesquisas. Rivaliza muito com a torcida do Bahia. Tinha esse jejum. Eu estava aqui dia 4 de agosto de 2019 pela Rádio Sociedade, quando o Bahia deu 3-0 no Flamengo, com 3 gols de Gilberto. Aquela foi a última vez que o Bahia pontuou contra o Flamengo. Pontuou. Até em Copa do Brasil, quando o Bahia pegou o Flamengo, foram 2 cocos. Então, tudo isso incrementa a festa, o resultado, a reação, o peso. Para o Rogério, sempre não vou nem comentar, né? Eram 16 jogos como técnico contra o Flamengo e ele perdeu todos os 16 até o jogo de hoje. Então, muito significado, muita coisa que pode ficar assim para o torcedor, mas o principal delas é o seguinte, é o respirar aliviado, não só pelo resultado contra o Flamengo e a rivalidade e a quebra de tabu, mas por ter sobrevivido ao corredor polonês. O Bahia, ele enfrentou uma sequência que, somada aos desfalques, por lesão, por suspensão, a fase técnica de alguns jogadores, parecia devastadora para as pretensões do time. E o Bahia está com o mesmo número de pontos do quarto colocado, com um jogo a menos. E não vai ter mais Cruzeiro, não vai ter mais Palmeiras, não vai ter mais Botafogo, não vai ter mais Flamengo, nem Mirassol. Desses todos que estão disputando com o Bahia diretamente, o Bahia só tem, se a gente colocar o Fluminense nessa briga, o Fluminense lá atrás, na última rodada, e o São Paulo daqui a algumas rodadas no Morumbi. Então o Bahia está, depois de subverter a lógica, com a lógica a seu favor. Pelo amor de Deus, trabalhe bem a lógica também. O Bahia já mostrou que não respeita a lógica dos outros, mas respeite a sua. Sabe, porque o próprio Bahia precisa fazer valer o que ele conquistou nesses últimos 2 jogos aqui em Salvador. Rapaz, você vai pegar um time que pegou Palmeiras e Flamengo em sequência e ganhou os 2 em casa? Não é fácil. É imenso. São 6 pontos contra os 2 principais clubes da América Latina. Olha lá, você vai pegar algum do México, talvez, para debater? O Pachuca? Sérgio Ramos? Os caras são gigantes. Então, se o Bahia não aproveitar isso, vai ser um desperdício muito grande, velho. Vai sobreviver ao corredor polonês, 5º lugar, podendo ser 4º por pontos perdidos. Mirassol em momento de baixa. Botafogo oscila uma barbaridade, ganhou do Bahia, porque o Bahia fez muito esforço e ainda teve aquela colaboração da arbitragem. Então dá para ser G4. Né? Mas não vai dar para ser G4 com a oscilação que o Bahia apresenta. O que aconteceu hoje aqui é como se o roteador estivesse na Fonte Nova. Vai precisar comprar internet móvel para viajar com ele. Home internacional, home, sabe? Faz qualquer diacho para garantir que um pouco de competitividade, pelo menos, que tem aqui na Fonte Nova, vai aparecer fora. Porque se isso acontecer, o Bahia vai buscar o G4. Porque na Fonte Nova parece que está consolidado. Pelo menos as amostragens são boas. Porque Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo em sequência, o Bahia jogou o suficiente para vencer os 3. Tomara que agora, a partir de uma sequência mais tranquila que o Bahia tende a ter na Série A, que o Bahia possa honrar seu próprio esforço contra o Flamengo e dê essa arrancada para o G4. É possível, mas precisa mudar o comportamento fora. Muito bem, Cássio Cardoso. Essa vitória, né, que, como você disse, deixou o Bahia em 5º lugar, e nesse momento, acho que dá para dizer, né, dos times que buscam esse 4º lugar, né, já que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro já estão aí bem distanciados, é o que tem melhor momento, né? Porque o Botafogo, apesar de ter ganho do Bahia, perdeu do Inter, né? Jogando muito mal ontem. O Mirassol, quando teve um calendário mais parecido com todo mundo, mostrou oscilação, né? Jogar quarta e domingo, né? Agora que as Copas deram uma parada, deu uma queda aí nas últimas rodadas, né? Talvez o Fluminense do Zubeldia, né? Pode ter uma arrancada ali e também brigar, mas fato é que hoje o Bahia, desse bolo aí de times, né, buscando o G4, é o que
que passa até a maior sensação que pode ser de fato esse quarto colocado. E aí, Cássio, essas duas vitórias, sobretudo, né, contra Palmeiras e contra Flamengo, né, esses dois triunfos, eu acho que já encerram aquela sensação de roteiro repetido do ano passado ou ainda está cedo? Porque a gente viu o Bahia ano passado tendo aquela queda vertiginosa, né? Ainda pegou uma vaga na pré-Libertadores, mas fez muita força para não conseguir pegar essa vaga. Esses dois triunfos mostram que o time de fato já criou essa casca de se reabilitar dentro da mesma competição, ou ainda é muito cedo? É sedutor falar isso, Fábio. É sedutor dizer que o Bahia não vai repetir o 2024, depois do que aconteceu já aqui na Fonte Nova e estendendo ao que aconteceu contra o Palmeiras também. Não tenho precisamente mais a rodada, mas se não me falha a memória, o Bahia passou a jogar muito mal um pouco depois desse momento no segundo turno. Mas os resultados conquistados na Fonte Nova, eles servem muito para a confiança também do time. E talvez o que é problema vire solução. O que mais pegou para o Bahia contra os adversários na segunda parte do campeonato de 2024 foi a previsibilidade associada a um desgaste notório dos principais atletas do time. Nós víamos o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o Caio Alexandre em evidente declínio técnico e físico na reta final. O Ademir, que tinha se lesionado, e o Lúcio, que chegou depois, foram os protagonistas para o Bahia chegar à pré-Libertadores, porque os alicerces daquele time estavam em baixa. Repito, previsibilidade e desgaste. O Bahia não tinha o elenco que tem hoje, as opções para meio campo, por exemplo, que hoje você fala de Michel Araújo, Acevedo, que ficou muito tempo lesionado no passado, eu quero lembrar que ele não era uma opção tão evidente. Apareceu depois e voltou ainda precisando da parte física. O Iago Felipe, o Carlos de Pena, esses eram jogadores de meio do Bahia, sabe? O ataque do Bahia tinha Everaldo e Tassiano como titulares, aí tinha o Ademir ali como opção e o Biel. O Bahia ele elasteceu o seu elenco. O aprendizado também fica. Eu não vou cravar que o Bahia não vai fazer o que fez ano passado. Talvez eu não crave por trauma. Mas os indícios de que isso não vai se repetir, eles surgem em momentos como os de hoje, que parecia que tudo daria errado e a gente teria uma série de argumentos para explicar por que hoje deu errado. Hoje você tinha que fazer, talvez, um pós-jogo aqui no 45 minutos de resignação. Fosse 1-0, 2-1, 2-0, você ia baixar a cabeça, explicar as consequências do calendário, as consequências de certas escolhas, outros jogos poderiam ter sido vencidos, e a gente ia passar ao largo do debate da queda de performance no segundo turno por conta do contexto específico de hoje. Com esse resultado, eu acho que o aspecto da confiança vem, e aí entra aquilo que eu disse quando eu falei de que a dificuldade muitas vezes o problema vira a solução. Bahia vai voltar com muita gente boa, para a reta final. Vão voltar Eric, Canu, Eric Puga, Mingo, Juba, Caio Alexandre. O Bahia pode, de repente, encontrar a sua força física, sua capacidade plena, justamente na reta final. E aí isso pode servir para que o Bahia sustente melhor o momento agudo da temporada. O Bahia só tem agora a Série A. E o Bahia vai, inclusive, dar folga para que jogadores que estão em condição de jogo possam descansar um pouco até quinta-feira, velho. O Bahia só volta na sexta. Mas quem está ficando aqui, quem está machucado, vai continuar em tratamento.
Porque o Bahia pode, aos poucos, voltar a se reforçar com atletas lesionados e chegar mais forte, mais competitivo nessa reta final. Então, isso me ampara um pouco, é evidente, inebriado pelo momento de uma vitória tão importante como essa, mas isso me ampara um pouco, junto com outros aspectos. Imaginar que o Bahia vai ter uma reta final mais competitiva, porque ele vai receber muitos reforços de dentro do elenco, que estão ausentes agora, e que vão dar um ganho de qualidade ao time de maneira inegável. Até lá, vai sobrevivendo com o que tem. Bavi, volta Sanabria, volta a área, volta Gabriel Xavier, mas não tem o José, não tem o Gilberto. Não sei quem pode vir do DM. Mas depois tem Grêmio em casa, depois tem Inter em casa. E o Bahia vai jogo a jogo, tentando superar esse momento aí, para quem sabe na plenitude do seu elenco, resolver essa reta final de uma maneira muito mais louvável e que premie a temporada também, sem parecer um martírio, as partidas derradeiras da Série A. Eu tenho para mim que isso não vai se repetir. Mas para cravar, mano, talvez eu tenha que superar alguns traumas. Estou superando muitos. Esse talvez seja um dos últimos. É isso, né? Eu acho que o Bahia agora tem uma boa oportunidade aí de terminar essa parte final, né? Esses últimos 11 jogos, mais ou menos, que restam no Campeonato Brasileiro, para consolidar esse G4, né? E eu acho que isso manda um recado, né? Eu falo, ó, cheguei. O Bahia de fato chegou, né? Uma campanha de afirmação, né? Eu acho que é isso que tá faltando pro Bahia até ter uma confiança mesmo, uma autoconfiança para seguir nas próximas temporadas, passar de fase numa Libertadores, quebrar aquele tabu de quartas de final da Copa do Brasil, né? Eu acho que o Bahia precisa dessa campanha grande, né? Poderia ter sido na Copa do Brasil, né? Mas acabou ficando pelo caminho com a eliminação para o Fluminense. Mas eu acho que se o Bahia conseguir esse quarto lugar, uma vaga direta na Libertadores, eu acho que muitos desses traumas, né? Eu acho que ficam de lado e o time cria aquela casca, aquela experiência que é natural de times que estão começando a disputar coisas grandes agora, né? Enfim, essa parte de cima da classificação, fases mais agudas de competições, não é da noite para o dia, né? Que você consegue transformar um time que, historicamente, pelo menos nas últimas décadas, brigava ali mais na metade de baixo para brigar ali com grandes que tem muito mais investimento, né? Um Flamengo, um Palmeiras, pegar só Flamengo e Palmeiras, você fazer 9 pontos de 12, eu acho que ajuda a colocar o Bahia com essa afirmação, né, que a gente tanto espera do time aí no cenário nacional. Então acho que essa vitória foi fundamental, né? Tudo bem, teve a expulsão, que eu acho que acaba equilibrando as coisas, mas o Bahia soube aproveitar. Porque o Bahia poderia ter se nervado, poderia ter tido um jogador expulso. Tanto que o árbitro não teve nem possibilidade de compensar, né, Cássio? Não teve assim um lance que o juiz poderia ter sido um pouco mais rigoroso ali para dar um vermelho. O Bahia soube ter essa vantagem do 1 a mais e aproveitá-la, né? Que também é importante. Importantíssimo. O equilíbrio emocional do Bahia foi fundamental para que o árbitro não encontrasse brecha. Se fosse da intenção dele equilibrar as coisas em número de atletas em campo, não deu para saber. Ele teria. Mas qualquer lance que tivesse margem, ia ser muito difícil ele não. Ele teria. Isso. Sem o lance da margem, o Bahia não teve lance com margem. O Bahia teve ali um equilíbrio muito grande para não dar. Ele teria que forçar muito para ele expulsar um jogador do Bahia, que o Bahia não deu ousadia, não. O Bahia conseguiu fazer um jogo muito equilibrado. E isso foi muito importante para o resultado final. Vamos para o campinho, né? Mas ler aqui alguns comentários. Né? O Reinan fala que a campanha do segundo é a melhor que a do primeiro turno. Essa altura também. Pode ser, porque no primeiro turno, Fábio, no primeiro turno, o Bahia venceu o Ceará, o Bahia tinha empatado com Santos, Mirassol e Corinthians, tinha vencido o Ceará na Bacia das Almas, Botafogo e Palmeiras. Mas tinha perdido para o Flamengo. Agora, aí eu estou falando o quê? Estou fazendo 9 pontos. 3, 12. Agora, no segundo turno, o Bahia venceu o Corinthians, venceu o Santos, empatou com o Ceará, venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo.
Então o Bahia está com 14. O Bahia tem um segundo turno até aqui melhor que o primeiro. De fato. Isso. Tá certinho aí. Bom, o Igor Santos fala que o Ronaldo está lembrando um tal de Neuer nos tempos de auge. Ronaldo lembrou hoje foi... o Dibu Martínez, né? Naquela final da Argentina e França, né? Hoje o Samuel Lino emulou o Colomani na decisão. E o Ronaldo fez uma defesaça. Sendo que, rapaz, o Lino chutou por cima do Ronaldo com força, velho. Foi uma defesaça. E aí, meu querido... Ravel tá aí na área, né, Ravel? Ravel Pinheiro. Ele fala que o Ronaldo está lastreando a sua titularidade, amigos. Rapaz... realmente, né? O João Paulo, que em tese nem jogou até agora, porque o Ronaldo, de fato, ajudou até, né? O João Paulo ter sido contratado, porque o Ronaldo ficou mais regular. Foi. E vale lembrar aquele jogo contra o Corinthians, na abertura do retorno, o desastre que foi o Ronaldo no primeiro tempo, como aquilo provocou tantas reações em relação a ele. E ele está conseguindo reequilibrar as coisas, velho. Ele tem sido importante. Inclusive, a gente fez o jogo do Botafogo, eu destaquei, ele não falhou no jogo do Botafogo. Isso. Ele, pelo contrário, ele defendeu boas bolas. Então ele está construindo. Eu acho que a titularidade dele não tem como ser questionada agora. O João Paulo está machucado, quando voltar vai precisar de um ritmo. Acho que o Ronaldo vai passar um bom tempo aí na condição de titular do Bahia, mas sim, se tivesse o João Paulo no páreo, com o Ronaldo fazendo defesa de ganhar jogo, como fez agora, vale manter o Ronaldo como titular. Eu acho que o João Paulo ainda não teve a oportunidade de mostrar seu trabalho para que vocês dissem, o João Paulo é a garantia disso. Não é. Então é bem legítimo que o Ronaldo seja considerado um titular. E aí eu já vou colocar o verdinho, esse verdinho mais forte aí em Ronaldo, tá? Não foram muitas intervenções, mas foram intervenções decisivas. Essa do primeiro tempo, a do Léo Ortiz, ele pesou ali, né? Tem certo equilíbrio. Foi fraquinha, mas foi em cima dele. Em cima que eu digo, muito perto. Lance arriscado. Gilberto. Rapaz, vai rolar um carnê de generosidade por conta do resultado, beleza? Então eu vou dar um verdinho, o segundo verdinho ali, entre o amarelo e o verde, pro Gilberto. O resto, eu tô quase no amarelo, vou no amarelo pro Gilberto. Acho que o Gilberto, ele defensivamente foi muito bem, na maioria dos momentos. Decisivo, inclusive, para a expulsão do Alacian. Mas caramba, o Gilberto, ele flertou com a tragédia em diversos momentos também do jogo, com a bola no pé. David Duarte, o verde alto, errou muito. David Duarte, o verde alto, mais verde. E o Rezende também. Porra, velho, os caras jogaram 90 minutos, ok. Com a mais, a zaga não vai ser forçada, é o Flamengo, meu irmão. E quando a zaga foi forçada, respondeu na maioria das vezes. Ele só não respondeu naquela bola que o Arrascaeta botou o Samuel Lino na cara do gol. O verdinho, segunda linha. O Pablo Carvalho fala que o Ronaldo é Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio é o de baixo, né? Paulo Isso, Sérgio mas é o mesmo verde, tá. Tem duas nomenclaturas. É o Paulo Sérgio ou o verde mais verde. Beleza. O Borducci eu vou botar o amarelinho. Não, desculpe, o verdinho. Esse, o verdinho claro. Perfeito. Acho que o Borducci vacilou no posicionamento do jogo, depois se organizou, ainda tá brigando um pouquinho com a bola. Mas foi bem na maioria das suas... Mas foi uma escolha arriscada, né, do Ceni. Assim, foi. Porque deu certo, né? Se não desse... Não, Ceni, ele assinou o risco ali. Quando ele botou essa porra, são aspiradores de pó nas arquibancadas que ela tá passando aí. Aspirador de lixo, né? Bom, Acevedo. Então eu vou botar o verde Paulo Sérgio Acevedo. Pronto, tá o meu querido Pablo Carvalho. Acevedo. O Pablo quer o Paulo Sérgio. Então vamos colocar aí... Joga Gabriel Ronaldo e Acevedo. Isso. Os dois com Paulo Sérgio. Por motivos diferentes. O Acevedo pela consistência no jogo.
O Acevedo, sem tentar ser o Caio Alexandre, tentando ser o Acevedo, ele é outro jogador. Onipresente, as falhas com a bola são minimizadas, já que ele busca o passe mais curto, e o Bahia não exige que ele faça a construção como faz o Caio Alexandre, aí é outro sabor. É outro sabor. Foi muito bem. O nível de intensidade da marcação do Bahia passou muito pelo nível de intensidade do Acevedo. O Everton Ribeiro, verde claro, belíssimo jogo, um erro no começo, depois liderança técnica decisiva assim, para o Bahia manter a posse, para o Bahia esfriar o jogo. Jean Lucas, cara, assim, Jean Lucas eu vou dar um amarelinho. Acho que o Jean Lucas poderia ter performado melhor. No contexto, sabe, pela explosão física, pela capacidade de estar em vários lugares do campo ao mesmo tempo. Cometeu alguns erros, mas brigou bastante, competiu muito, estruturou o meio campo do Bahia. Ademir, o verdinho claro. Importante para as saídas em velocidade do Bahia. E Thiago. Thiago é o verdinho Paulo Sérgio. Thiago é verdinho Paulo Sérgio, porque Thiago ele foi decisivo em 2 lances. O lance que condicionou o jogo, a expulsão do Danilo, ele faz uma movimentação, chega na frente do jogador do Flamengo e é atingido. O lance do gol, ele busca uma jogada individual aguda, quando o primeiro tempo caminhava para o fim. Então o Thiago, para mim, merece demais esse destaque, mesmo que o jogo como um todo não tenha sido constante em alto nível, não foi, ele errou bastante. Mas ele chegou para decidir 2 vezes, velho. E é isso que precisa nessas oportunidades. William José, verdinho claro, porque fez o gol, mas acho que está devendo o futebol. Então, time titular avaliado, né? O Thiago que foi, acho que, a grande surpresa, né? Porque eu imaginava que o Ceni ia botar um meio, ia tentar se fechar ali, né? Eu achei que ele ia botar o Michel Araújo. Isso. Ou até o Zé Guilherme. Mas veio o Thiago e deu certo. Assim. Foi arriscado. Mas com a expulsão fez até mais sentido nessa. Com a expulsão estava ótimo. E ele provocou a expulsão. Isso. Aí tem esse mérito, né? O Michel Araújo, amarelinho. O Kaique, amarelinho. E o Cauli, laranjinha. Cauli. Alguém disse aqui que quando o Cauli entrou ficou 10 contra 9. Foi exagero isso? Talvez. Mas o Cauli, ele. A sensação que ele tem, ele não sustenta o jogo, sabe? A bola vem para ele perde a dividida, ele perde os combates individuais, ele toma a decisão errada, executa errado. Enfim. Rogério Ceni se arriscou, mas o time respondeu. Verde maior ali para ele. Foi um time muito concentrado, né? Também. Foi. Assim, acho que isso. Aquilo que a gente fala o tempo todo. Um comportamento coletivo destacado mais que individual, o técnico vai responder por isso diretamente. Eu acho que o Rogério Ceni tem esses méritos aí, sim. E na leitura da formação. Porque o William José, Fábio, nesse jogo, ele baixou um pouquinho o seu posicionamento para permitir, de repente, ou o Léo Ortiz ou o Danilo perseguissem ele e deixasse espaço. Ele virou quase um meio-campo ali, mas tipo a Arrascaeta no posicionamento. Pelo amor de Deus. O Cauê Furquim, amarelinho, pouco tempo. Branco, né? Branco, vamos botar branco. Que aí a análise não fica. O Kaique, o Alan Santos fala, realmente, eu vou dar essa moral ao Kaique, ele deixou tanto o Michel Araújo na cara do gol, quanto o Cauli na cara do gol. Então vou dar um verdinho claro pro Kaique. E o Cauê Furquim branco. Muito bem. E melhor em campo? Vai ser o Ronaldo, Acevedo ou o Thiago?
difícil. Eu sofri muito, porque eu acho que Thiago e Ronaldo foram decisivos, e esses lances transformam jogos, e toda a história passa a ser contada de forma diferente. O Thiago participa dos 2 lances cruciais. O Ronaldo salva um gol certo do Flamengo na defesaça. O Acevedo faz um jogo absolutamente irregular, em alto nível, do primeiro ao último minuto. Aí eu vou ficar com o Acevedo. Mas entre o Acevedo, Thiago e Ronaldo, se alguém disser que eu estou errado, porque era para escolher outro, eu aceito. Porra, Cássio, era para escolher o Thiago, tá bom. Ah, velho, como é que você não escolhe o Ronaldo? Tá bom também. Ok. Eu não posso escolher 3. Eu tenho que escolher um. Eu vou ficar com o que jogou 90 minutos num altíssimo nível. Mas Thiago, participação decisiva em 2 lances que mudaram todo o jogo. E Ronaldo, essa defesa fantástica no final do primeiro tempo. Eles precisam ser destacados. A defesa do Ronaldo valeu como um gol, né? Ali Sem dúvida. naquele momento, pelo grau de dificuldade. Bom, é isso, né? Time avaliado, né? Jogadores avaliados. Só para pontuar, Cássio, a gente teve hoje um público de mais de 48 mil, né? 48.222 pagantes, uma renda de 2.599.000. É a maior ou uma das maiores, né? Dessa nova fonte nova? Tá no ranking ali, né? Não é a maior de todas, mas tá entre as maiores, sim. Essa 2 milhões que a renda, o público com certeza não. O público não, mas a renda talvez seja. Eu tenho que resgatar aqui. Mas a renda talvez seja. Estão falando de 2.600.000. Foi muito dinheiro. Mas porque sabe o que acontece, Fábio? O plano de sócios é vinculado. Aí é muita distorção, velho. É difícil gravar. Mas ok. É o que foi divulgado. Com base no que foi divulgado, tá aí. Talvez sim, uma das maiores, talvez a maior. Isso, renda milionária aí pro Bahia nesse jogo contra o Flamengo. Pablo Carvalho tá por aqui, o Marcos Correia fala aqui, o Cássio é foda, parabéns. Valeu, obrigado. O Alan Santos fala, boa Cássio, bora meu Bar FC, amanhã eu tô lá. Exatamente. Amanhã já tá né? programado que eu vou chegar um pouquinho tarde, reuniãozinha. Mas vou chegar, porque eu preciso... O meu sócio é Flamengo, velho. Tira uma onda da Zorra. Amanhã, pai, quebrar aquela produtora toda. Vou chegar enchendo o saco, berrando, falando alto, abrindo a porta da geladeira. Papai. Porque são 6 anos de fumo. Você é doido? Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Bom, o Marcos Correia tá por aqui, o Giovanni Santos, também o Sidney Dantas. Ele fala que a evolução de Duarte em 2025 é impressionante. É mesmo. E hoje ele jogou vulnerável, tá? Ele e o Rezende. Não foi ele e o Mingo. Porque eu vejo o Mingo muito importante para o crescimento do David Duarte na temporada. Não que é o Mingo que fez. Não, David Duarte o meta dele. Surdo. O que ele está crescendo e hoje é o titular inquestionável do Bahia. Mas, pô, ele não teve hoje o parceiro dele, pô. É só isso. Ele não teve o parceiro dele, que é o Mingo, e que é um jogador assim, muito importante para a saída de bola. Teve o Rezende. Então tá demais aí. O David Duarte é merecedor desse reconhecimento. Bom, Ana Maria por aqui, o Reinan, o Antônio dos Reis, o Igor, o Vinícius Gomes, o Explosão Química no Enem fala que o Rezende foi bem demais e que a rodada foi muito boa aí pro Bahia, de fato, né? Mirassol perdeu, o Botafogo perdeu, o Bahia venceu um jogo complicadíssimo, realmente rodada dos sonhos aí pro torcedor do Esquadrão. Bom, é isso, fechado aqui, né, sobre Bahia 1, Flamengo 0, Cássio Cardoso que está na Fonte Nova, né? Bom descanso, viu? Hoje, imagino a maratona foi grande, hoje mas, foi. Enfim. Cheguei aqui às 4 da tarde, mas tá bom demais. Com o triunfo, o trabalho fica mais leve, né? É outro sabor, meu irmão. É outro sabor. Eu fico buscando aqui uma sanduicheria aberta para ter aquele sentido de recompensa dobrada. Um abraço para você, meu Fábio. Boa noite, meu irmão. Até a próxima. Valeu, Cássio. O Lucas também, para todo mundo que tá aí.